Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, hoje eu vou falar sobre distrações, como vocês já viram no enunciado, né? E eu espero muito que esse vídeo possa edificar a vida de vocês, fazer vocês compreenderem mais sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e eu espero muito que vocês compreendam o que eu quero transmitir aqui pra vocês, tá bom? Bom, primeiramente eu queria falar um pouco sobre a história de Maria e Marta. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a história delas, mas são duas irmãs que elas receberam Jesus. Marta recebeu Jesus na casa dela e ela acabou, ficando fazendo os afazeres dela de dia a dia, enquanto Maria, ela se sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir ele falar, sabe? Ela realmente focou no que Jesus tinha pra dizer, enquanto Marta, ela tava muito distraída com as coisas que ela tinha pra fazer, né? E aí ela perguntou pra Jesus: você não se importa que a minha irmã, ela não tá fazendo nada, não tá me ajudando nos afazeres? E aí Jesus, ele disse que a Maria, ela tinha escolhido a boa parte, que nunca vai ser tirada, sabe? E às vezes nós nos distraímos muito com as coisas do nosso dia a dia e acabamos não focando na boa parte, que é Jesus. Mas Jesus, ele diz pra gente, pra que a gente possa escolher a boa parte, sabe? Que possamos ser como Maria. Tem uma música, né, que é a boa parte, e eu indico vocês escutarem. E é muito boa, que fala sobre essa passagem, né, de Marta e Maria, que diz que Maria escolheu a boa parte, que nunca será tirada. E é justamente isso, nós temos que escolher a boa parte, que é o Senhor. E eu não tô dizendo que a gente tem que parar de fazer as coisas do nosso dia a dia, parar de arrumar a casa, parar de... enfim. Não é isso. Eu tô dizendo que nós temos que colocar ele como prioridade e escolher todos os dias a boa parte como uma prioridade, como primícia, dar a nossa primícia pro Senhor, sabe? Pois ele merece a nossa primícia, ele merece ser a nossa prioridade. E bom, uma ferramenta que o inimigo usa muito hoje em dia é a distração. Quando ele vê que a pessoa não tá caindo mais nos pecados, sabe? Quando ela tá meio que avançando, não tá caindo em certos pecados, em certas tentações, aí ele faz o quê? Distração. Que distração é algo meio sutil e a gente às vezes não percebe que a gente tá distraído e acabamos perdendo de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Porque em Eclesiastes 3 diz que há um tempo certo para todas as coisas. E, assim, às vezes nós perdemos de viver certas coisas por conta que nós estamos distraídos. Sei lá, você tá vivendo uma estação com o Senhor, um momento com o Senhor, uma fase na sua vida, e o Senhor quer que você viva determinada coisa, mas você pode estar tão distraído com, sei lá, o celular, com série, com filme, que você acaba não vivendo aquilo que o Senhor quer que você viva no momento. Porque você tá distraído, completamente distraído com coisas que nem tem tanta importância. Porém, assim, eu não tô dizendo que você não pode ver filme, que você não pode ver série, enfim. Mas eu tô dizendo que, às vezes, nós passamos muito tempo, ocupamos muito tempo do nosso dia fazendo isso. E acabamos nos distraindo, não fazendo aquilo que deveríamos fazer. Então, nós temos que tomar cuidado e vigiar. Mas, às vezes, a gente acaba não vigiando e somente orando. Mas na Bíblia diz que é pra gente orar e vigiar. E acabamos só orando e não vigiando. E acabamos totalmente distraídos com coisas que, sabe, nem tem tanta importância assim. E uma coisa também é que a distração faz com que a gente esqueça que estamos em uma guerra constante. Em Efésios diz que nós estamos em uma guerra, sabe? A nossa guerra não é contra a carne, é contra potestades e, enfim, é contra o inimigo mesmo. E às vezes a gente esquece que estamos em uma guerra porque tá tão confortável a gente ir lá horas e horas no TikTok, no Instagram, e acabamos esquecendo de orar, esquecendo de jejuar, esquecendo de buscar ao Senhor e ler a palavra dele, e às vezes acabamos até dizendo: não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo. Mas olha a quantidade de tempo que você passa aí no Instagram, e enfim, muitas horas. Então esse tempo que você poderia estar depositando no Senhor, você está depositando em redes sociais que não vão acrescentar na sua vida espiritual, sabe? Não vão acrescentar na sua evolução. Então tome cuidado com o que você diz, né? Porque às vezes você está até mentindo para si mesmo, dizendo: não, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir para a igreja, não tenho tempo. Tem tempo sim, mas sua prioridade é outra, sabe? Às vezes nós priorizamos outras coisas e acabamos dizendo essas coisas que são mentira, e às vezes mentimos para nós mesmos dizendo que não temos tempo nenhum. Mas temos, é a distração que está te paralisando e fazendo com que você não perceba que você tem que vigiar e orar, vigiar, estar alerta, sabe? Às vezes tá tudo um caos ao seu redor, tá uma loucura e você não percebe, você tá totalmente distraído, sabe? Com a mente cheia de informações e
não percebe que você tem que se posicionar nesse momento, sabe? Bom, às vezes nós percebemos que estamos distraídos com filmes, séries e paramos. Não totalmente de assistir, mas paramos de priorizar isso. E o inimigo pode enviar uma pessoa pra te fazer se distrair. Ou seja, tem uma forma que o inimigo pode usar pra distrair você, que é enviar pessoas, vínculos emocionais, sabe? Porque lembra da história de Sansão? Eu trouxe aqui pra falar um pouco pra vocês, na minha Bíblia nova, Bíblia linda, que eu sou apaixonada, mas tudo bem. Enfim, Sansão, ele era um homem muito forte e a força dele estava no cabelo. E Dalila, ela era do povoado inimigo e ela foi enviada pra distrair Sansão. E assim, Sansão, ele acabou se apaixonando por Dalila. Pois é, acabou se apaixonando e se distraindo. E isso fez com que ele não percebesse as más intenções de Dalila. E assim, nós temos que tomar cuidado com isso, tomar cuidado e ter discernimento, porque o inimigo, ele vai tentar ali todas as estratégias possíveis até ver uma que você vai cair. E nós temos que estar alertas e vigilantes. Se ele vê que você não está caindo em pecado, vai para distração ou para algum outro tipo de coisa. E, enfim, algo que o inimigo faz muito é enviar pessoas, seja amizade, seja relacionamento, pra te distrair, pra fazer você sair do foco e não focar realmente no Senhor. Isso ficou confuso, mas pra fazer você perder o foco, é isso. E isso é muito sério, porque Sansão, ele acabou se distraindo e sendo vulnerável com a Dalila, e a Dalila manipulou ele, tanto é que aqui diz, né, tem até uma parte que ela diz assim, ó, vou ler aqui, que é Juízes 16:15. Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Já zombastes de mim 3 vezes e ainda não me revelaste em que consiste a tua força. E bom, Sansão, ele estava muito distraído, porque se ele não tivesse distraído, provavelmente ele ia pensar, ué, que garota estranha, né? Fica perguntando onde está a minha força, porque a Dalila ficou perguntando, me diz onde é que está a sua força, de onde vem a sua força? Uma pessoa de forma racional e analisar e dizer, ok, por que ela quer saber tanto a minha força? Por que ela tá tão preocupada com a minha força? Tá falando isso tudo, sabe? A nível de dizer, se você diz que me ama, então assim, ele tava tão distraído que ele não percebeu, sabe? Que ela tava tentando descobrir de onde estava a força dele, justamente pra tirar essa força, né? Pra que o povoado inimigo atacasse ele e vencesse ele, porque ele era um homem muito forte. E justamente por isso, queriam saber de onde vinha toda essa força. E pois vinha do cabelo, e ele revelou pra ela. Então assim, trazendo pro nosso contexto, nós temos que tomar cuidado pra não sermos, e eu aqui né, mexendo no negócio, mas tudo bem, enfim, já não sermos vulneráveis e contar coisas pra pessoas que não devemos contar. Pois porque às vezes nós abrimos o nosso coração, somos totalmente vulneráveis e tal com as pessoas que não deveríamos ser. Então tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com seus segredos, tome cuidado com aquilo que Deus lhe diz, que às vezes não é pra compartilhar. Tem coisas que Deus diz que não é pra compartilhar, é só você e Deus e acabou, não tem pra que compartilhar. Mas às vezes acabamos tão apaixonados, tão distraídos e acabamos contando. Então toma muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo, muito, muito mesmo. Porque, como eu disse, o inimigo pode usar pessoas pra descobrir de onde vem a sua força, qual é o seu ponto fraco, justamente pra descobrir qual é o seu ponto fraco, pra que ele venha e vá nesse ponto fraco e te faça cair. Então, vigie, esteja alerta, não se deixe ficar totalmente distraído com as coisas que não é pra se distrair, sabe? Toma cuidado. E outra coisa também é que às vezes a nossa falta de posicionamento faz com que a gente perca de viver aquilo que Deus tem pra gente. Pois porque lembra do povo de Israel que eles estavam indo pra Terra Prometida e tal, e eles não entraram porque eles viram gigantes e eles começaram a murmurar, alguns, né? Enfim, começaram a murmurar, e eles não entraram porque o posicionamento deles não foi condizente, não foi certo. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso posicionamento diante das situações. Temos que tomar cuidado e não se distrair ao ponto de começar a reclamar, a murmurar, assim como eles fizeram, e acabar perdendo de viver aquilo que Deus tem pra gente.
Então não se distrai, esteja atento, esteja muito atento, leia a Bíblia, ore e busque ter conhecimento da parte do Senhor, lendo a palavra e tendo discernimento, para que você não fique totalmente distraído e perca de viver as coisas grandiosas que o Senhor tem para você, porque o Senhor tem bênçãos para sua vida, Ele tem planos para sua vida, mas para isso você tem que estar posicionado e agir da maneira certa, conforme a vontade dEle. Nós temos que ser obedientes àquilo que Ele diz. Se queremos viver a vontade dEle, temos que ser obedientes, porque as nossas vontades muitas das vezes nos guiam para caminhos não muito certos, caminhos que vão nos fazer cair no final, que não vai dar certo. Quantas vezes a gente tenta, né, fazer as coisas do nosso jeito e dá muito errado, né? Pois é, por isso que nós devemos entregar nossas vontades e buscar fazer a vontade do Senhor, sabe? Renunciar o nosso querer, misericórdia, né? Renunciar o nosso querer para fazer o querer do Senhor, que é perfeito, né? Como eu acho que faz um monte de vídeo que eu falo sempre, mas é porque eu gosto de falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E justamente por isso nós temos que buscar viver essa vontade dele, porque isso é o mais sábio que nós podemos fazer, buscar viver a vontade de Deus, que é perfeita. Já a nossa, sem comentários, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Cuidado, muito cuidado para não se distrair com coisas lícitas. Porque, assim, às vezes, o inimigo ele não vai te distrair com um pecado, já que você tem conhecimento que aquilo é errado e você não vai fazer. Então ele vai te distrair com coisas lícitas, seja o Instagram, séries, filmes, enfim, coisas lícitas mesmo. E justamente por serem lícitas, a gente acaba se distraindo, dizendo, tá de boa. Aí a gente, quando vê, passamos 5 horas totalmente distraídos, ao invés de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, entendeu? E bom, essa foi a mensagem que eu queria aqui trazer pra vocês. Eu espero muito que tenha servido como um alerta e que o Senhor tenha falado ao seu coração através desse vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.